CBN Campo Grande. Oferecimento Unimed Campo Grande. Cuidar de você. Esse é o plano. Unigran Capital. Parceira em todos os momentos. Venha para melhor. Unigran e Saraiva de Resende. Conheça em Campo Grande a construtora acima das expectativas. Agora sim, vamos falar de acessibilidade. Este é o Setembro Verde. E este assunto ganha ainda mais destaque. Você sabia que 267 empresas de Mato Grosso do Sul não cumprem a lei conhecida popularmente como Lei de Cotas? O levantamento foi feito pela Superintendência Regional do Trabalho e do Emprego. Essa legislação torna obrigatória a reserva de vagas para pessoas com deficiência nas empresas com mais de 100 funcionários. E sobre isso nós vamos conversar agora com a juíza do trabalho, Dea Brandão Kubel Iuli, que é vice-presidente da Comissão Permanente de Acessibilidade e Inclusão do Tribunal Regional do Trabalho da 24ª Região. Bom dia, doutor. Obrigada pela participação aqui no Jornal CBN. Bom dia, Dani. Uma alegria estar aqui com você e agradeço imensamente o convite, viu? Um prazer poder participar do seu programa. Doutora, nós falamos aí então que 267 empresas de Mato Grosso do Sul não cumprem a lei de cotas, né? 47 cumprem a lei. O que esses números representam, né? O que a gente está vendo mesmo, avançamos muito pouco em relação à inclusão no mercado de trabalho? Sim, ainda estamos num processo de mudança, né? De paradigma, apesar da legislação não ser uma legislação nova. Nós temos no Brasil, segundo o IBGE, informações de que apenas 1% das pessoas com deficiências estão no mercado de trabalho. Ou seja, nós temos aqui declarados 24% da população brasileira se declara pessoa com deficiência, e desses 24%, apenas 1% está no mercado de trabalho. Então, esses números que você passou, Dani, retrata essa projeção nacional, vamos dizer, não é uma questão local, mas uma questão realmente que precisa ser mudada a nível nacional. E o que a senhora acha que pode ser feito, doutora? Bom, eu acredito que a melhor estratégia, nós temos a legislação, né, quando alguma cultura ela não está arraigada na sociedade, como, por exemplo, usar o cinto de segurança, né? Na minha infância, ninguém usava o cinto e hoje a gente coloca o cinto como algo natural. Não precisa ter uma lei dizendo que a gente precisa colocar o cinto para se proteger, né? A mesma coisa em relação à inclusão. Hoje nós temos as normas dizendo, olha, nós precisamos ser inclusivos e acessíveis. E nós precisamos agora, enquanto instituições, né, eu falo Justiça do Trabalho, Superintendência, Ministério Público e outras instituições, vocês, né, como órgãos da comunicação, né, essa importância da comunicação hoje no Brasil, de passar essa orientação de que a inclusão é um dever de todos nós, não é uma luta mais da pessoa com deficiência, é uma luta de toda a sociedade, porque uma sociedade evoluída e sustentável só pode existir onde haja a plena inclusão, onde todos sejam tratados com dignidade e igualdade de condições. Doutora, e em relação à mobilidade, pelo que chega aí de informação para vocês, pelo que chega em relação a denúncias, em relação a processos, o que se pode dizer em relação às adaptações que as empresas precisam fazer para que as pessoas com deficiência consigam efetivamente ter essa mobilidade dentro do trabalho? Dani, a nível de fiscalização, que é da Superintendência Regional do Trabalho, né, onde estão os fiscais do trabalho, o que chega para eles, em termos de acessibilidade, de não acessibilidade e barreira, vem da própria empresa, como tese da defesa. Olha, eu não emprego porque o meu estabelecimento não tem condições de acessibilidade arquitetônica ou comunicacional. Então, para você ver, e apontam isso como defesa, no sentido, eu não tenho o dever
de ser acessível, nessa questão de entendendo que a legislação não obriga. Por isso que eu digo, realmente o desconhecimento legislativo faz com que o empregador ou a empresa não desvincule da sua função social, que está lá no artigo 170 da Constituição, que já diz que a empresa tem que cumprir o seu papel social. Então, essa acessibilidade, essa barreira, tem que ser quebrada pela empresa. Hoje, só para entendermos, o conceito de deficiência, antes que era focado na pessoa, né? Então, essa pessoa é uma pessoa deficiente. Isso foi superado. Hoje, o conceito de deficiência está na barreira. A pessoa com deficiência é uma pessoa capaz, né? Inclusive, a legislação reconhece a pessoa com deficiência como uma pessoa capaz. E a deficiência está onde? Não está mais na pessoa, evoluímos já, né, nessa questão. A deficiência está nas barreiras. Então, é a barreira que é deficiente, ou seja, o ambiente de trabalho é que é deficiente, e não a pessoa que é deficiente. Ao quebrar a barreira, nós permitimos, então, o acesso ao emprego. E a legislação diz o seguinte: essa adaptação é dever do empregador, da empresa. Não adaptar é considerado crime de discriminação, né? Então, não ter um ambiente adaptável, né, acessível à pessoa com deficiência, não só ao trabalhador, a qualquer tipo de pessoa com deficiência, é considerado crime. E a legislação diz o seguinte: então nós temos que fazer uma adaptação, enquanto empresa, uma adaptação razoável. E o que é adaptação razoável? Eu não vou demolir um prédio, né, para tornar ele acessível, eu vou fazer uma rampa, né? Então, essa adaptação razoável, ela é um dever das instituições, todas, públicas, privadas, empresas, não só para o trabalhador, mas para toda a pessoa com deficiência. Então, é uma questão maior até, e isso é necessário. Por quê? O que acontece? A empresa diz também o seguinte, ela diz, olha, meu ambiente não é acessível. Ou ela diz o seguinte, eu tinha vaga, eu anunciei no jornal e não apareceu ninguém. Só que essa vaga que é anunciada, né, no jornal, no edital, ela não é uma vaga acessível, né? Então a pessoa não vem porque a própria trabalhadora acredita que ele não tem direito a uma vaga acessível, porque a vaga que é oferecida não é acessível. Então o próprio trabalhador desconhece muitas vezes o seu direito a ter um emprego em condições de igualdade com os demais, ou seja, um emprego acessível, né, através de desenhos universais, ou seja, que todos possam acessar aquele ambiente de trabalho. E a gente fala hoje em pessoa com deficiência, mas a gente pode falar de uma gestante também, de uma deficiência temporária, eu posso quebrar uma perna, né, posso quebrar um braço. Então, temos que pensar em desenhos universais, né, para que todos sejam incluídos. Doutora, então assim, a legislação existe, né, há 30 anos, pelo que eu tenho de informação aqui, já é uma legislação antiga, tá tudo bem claro ali na lei do que deve ser feito, e pelo que eu tô entendendo aqui, as empresas preferem ser multadas, né, do que efetivamente oferecer as vagas que elas devem oferecer, fazer essas adequações que elas devem fazer. Exatamente. Muitas vezes sim. Ou elas oferecem vagas para cumprir a cota. Nós temos uma notícia de uma empresa que ela contratou 50 pessoas, né, com deficiência numa carga horária de 2 horas, com um salário proporcional, ou seja, em nítida discriminação, né, porque daí eu cumpro a cota, tenho lá, eu contratei, mas eu não incluí, porque empregar é diferente de incluir, né, e a lei diz inclusão, não diz empregabilidade, né. Então, não basta eu colocar a pessoa lá para cumprir a cota e não dar a ela oportunidades de crescimento, de trabalho, né? Então, essa visão que eu falo, Dani, que tem que ser mudada e realmente o trabalho hoje da fiscalização aqui no Mato Grosso do Sul, eles têm um projeto muito interessante, e já avançamos muito, viu, aqui em termos de inclusão, com os colóquios. Então, eles têm os chamados colóquios. Hoje, eles não chegam já multando, já falando, tem que cumprir. Não funciona, né? Como você falou, não funciona. Eles pagam a multa, recorrem.
hoje, o que eles fazem? Eles trabalham de conscientização social, eles trazem a empresa, fazem os colóquios, explica quais são os direitos, como quebrar as barreiras, ensina a quebrar as barreiras. Então, traz essa empresa que não cumpre a cota e orienta como fazer, como cumprir, né? E daí traz a relação de trabalhadores. Olha, eu tenho uma lista aqui de pessoas que tem interesse nas vagas que você tem, né? Vamos ajustar isso. Então, hoje, funciona mais na base da conversa, do diálogo, né? A gente fala da mediação aí dessa mudança realmente através desses colóquios, né? Do que propriamente da imposição de multa. Até porque, eu já deixo aqui um convite, no dia 21 de setembro, terça-feira que vem, é o Dia Nacional da Luta da Pessoa com Deficiência. Nós vamos fazer às 15 horas na Escola Judicial aqui do TRT da 24ª Região, um evento em comemoração a esse dia, e virá o ministro Cláudio Brandão, do TST, e a procuradora do Estado, Flávia Piovesan, uma constitucionalista muito importante aqui a nível nacional. Ela participa de uma Convenção de Direitos Humanos da ONU, e eles vão falar para nós aqui, inclusive abordada essa questão do cumprimento pelas empresas da lei de cotas, dessa importância de se incluir. E eu até quero pontuar aqui um voto sensacional do ministro Fachin, do STF, que ele diz o seguinte: o direito de inclusão não é um direito da pessoa com deficiência. O direito à inclusão também é o direito da pessoa sem deficiência, porque essa diversidade, né, essa convivência com o outro, com o diferente, é que faz com que a nossa sociedade evolua, com que sejamos pessoas melhores, que aprendamos, né, um com os outros, com as nossas características, né, que todos temos. A deficiência é uma característica do ser humano, uma dentre tantas outras características. Então, não é um direito da pessoa, nós precisamos compreender que não é um direito da pessoa com deficiência, é um direito da sociedade, né? É um direito de todos nós para que realmente sejamos uma sociedade inclusiva e sustentável. E nós, como sociedade, também podemos incentivar isso, né, doutora? Dando prioridade, por exemplo, nós como clientes, dando prioridade a empresas que abrem as portas para a inclusão, né, que trabalham isso da forma correta, como tem que ser. Acho que isso também é parte de nós. Sim. Exatamente, depois que eu falo, é isso que você está falando, toda a sociedade tem que se envolver, tem que se engajar nisso, nessa cultura da inclusão e acessibilidade, né? Uma rampa acessível a um determinado estabelecimento é um direito de todos nós. Como eu falei, hoje eu ando pela escada, mas pode ser por alguma circunstância eu preciso usar a rampa, e ela tem que estar ali, né? Hoje a minha visão não está adequada, mas pode ser por alguma circunstância ela não esteja. A idade mesmo, Dani, né? Nós vamos envelhecer e nossa visão vai ficar mais comprometida, nossa audição vai ficar mais comprometida. Então, nós precisamos ter instituições públicas e privadas que tenham esse olhar para todos nós, né? Essa questão global mesmo, coletiva, do direito, ele estar disponível, né, para algum momento, e para as que têm permanente, né, a deficiência permanente, e para os que podem ter temporariamente. Então, essa é a visão, né, da inclusão. Doutora Déa Brandão Kubel Iuli, vice-presidente da Comissão Permanente de Acessibilidade e Inclusão do Tribunal Regional do Trabalho da 24ª Região. Muito obrigada pela sua participação, pela sua entrevista, doutora. Obrigada, querida. Grande abraço, um prazer. Agradeço imensamente o convite. CBN Campo Grande. Oferecimento Unimed Campo Grande. Cuidar de você. Esse é o plano. Unigran Capital. Parceira em todos os momentos. Venha para melhor. Unigran e Saraiva de Resende. Conheça em Campo Grande a construtora acima das expectativas.